Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo assombra os europeus e projeta estar entre os maiores clubes do mundo em breve. Galera. Flamengo entrará em campo amanhã contra o Fluminense e Vitor Pereira mantém o sistema com 3 zagueiros. Tudo isso e muito mais vamos falar aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem agora o like. É importante para que mais e mais pessoas tenham acesso ao vídeo. E, claro, ajude o canal Flamília da Nação a crescer. A gente agora está com o objetivo de batermos 105 mil inscritos, estamos com 104, e falta você comprar a ideia e nos ajudar inscrevendo-se no nosso canal. Se inscreva agora, afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Bom, a gente aqui vai debater e discutir. O Flamengo entra em campo amanhã, né? A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o fato do Flamengo se projetar entre os maiores clubes do mundo, e isso é um negócio extremamente relevante. E, claro, tratar aqui na nossa live de hoje à noite, faremos o quem é quem, né? Flamengo e Fluminense, jogador a jogador, quem está melhor, quem vive o melhor momento, e contamos com vocês na nossa live de hoje à noite. Bom, a gente vem aqui, tentando, esses últimos dias estivemos no Ninho do Urubu, e os jogadores deixam, é claro que eles não falam quem vai jogar, o time titular e tal, e a gente não está nem aqui para poder falar sobre isso. Agora, nas entrelinhas, fica muito claro de que, primeiro, a entrevista com Everton Ribeiro deixou transparecer que ele não será o substituto do Arrascaeta, pelo menos para mim, né? A gente observa muito a forma como o jogador fala e, para mim, ficou muito claro que não será ele o substituto do De Arrascaeta. E também, hoje, na entrevista ao GE, o Felipe Luiz disse que briga por posição independente. E a gente vem alertando a vocês, hein? Felipe Luiz será zagueiro do Flamengo, zagueiro pelo lado esquerdo no esquema do Vitor Pereira. Não sei se já amanhã contra o Fluminense como titular. Agora, podendo ser na quarta, e a tendência é que ele será o novo zagueiro titular naquela posição ali, se não amanhã, mais à frente. A gente vinha dizendo isso nas lives para vocês, e olha o que ele falou hoje ao GE. Brigo por posição e vou lutar muito, vou vender caro essa posição, tanto na zaga com o Léo Pereira, quanto na ala com o Ayrton Lucas. Entendam, se ele não utiliza mais a expressão lateral esquerdo, essa posição no Flamengo não existe mais. Fato. Pelo menos hoje com o Vitor Pereira. Então tá comprovado, diante dos fatos, né, diante daquilo que a gente estudou e viu no Ninho do Urubu essa semana, na entrevista do Everton Ribeiro e do Felipe Luiz, que o Flamengo vai jogar amanhã com 3 zagueiros, o que eu acho um erro, enfim, mas vamos esperar para a gente poder traçar e falar depois da partida. Eu iria com uma linha de 4, preenchendo o meio-campo, com mais um jogador no meio-campo, que é exatamente o setor onde o Fluminense tem o domínio das ações, o meio-campo, e você tendo ali 3 zagueiros com 2 volantes à frente, um espaço muito grande para os jogadores de frente. Tem sido assim. Claro que sem o Arrascaeta a gente perde muito na qualidade e ganha mais em combatividade, né, com um outro jogador que vai entrar por ali. Enfim, vamos aguardar e ver o que vai acontecer amanhã. Agora, eu quero debater com vocês um tema, galera, que é muito relevante. O Flamengo, o balanço de 2022, que será divulgado hoje oficialmente, mostra um crescimento absurdo do Flamengo, e a gente tem que aqui, nesse caso, enaltecer o trabalho da diretoria na parte financeira. Você pode criticar tudo, né? E a gente está aqui, vocês sabem que a gente critica alguns aspectos do futebol, gestão amadora, etc., né? Que venceu, mas acho que o Flamengo poderia, diante... se vocês pegarem os 4 jogadores que foi divulgado hoje pela Conmebol, os 4 jogadores de maior valor de mercado da Copa Libertadores da América, os 4 são do Flamengo. Então, assim, diante disso, o Flamengo deveria ter uma hegemonia ainda maior, vencer mais. Isso no futebol. Mas, cara, o trabalho do presidente Rodolfo Landim na parte financeira e gestão como um todo do clube é sensacional. Quem falar que não é, desculpa, mas está equivocado.
O balanço de 2022, eu vou ler e depois vou fazer uma análise para vocês, tá? O Flamengo bate 1 bilhão em receitas recorrentes e se posiciona ao lado dos europeus. Aí muitos vão dizer, mas isso aí já foi assim desde o ano passado. Gente, receitas recorrentes excluindo venda de jogadores. Então, assim, é um fato muito relevante. Vocês vão lembrar que o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, né? E que é sempre uma figura que está sempre aí, né, nas mídias e tal, de muita importância, inclusive para a mídia, porque ele está sempre um ex-dirigente muito midiático. Ele chegou a dizer um tempo atrás que o Flamengo não sobreviveria. O Flamengo, daqui a alguns anos, ainda na gestão do Bandeira, as palavras dele, eu quero ver se vai aparecer um Vinícius Júnior para eles poderem vender a cada ano. Ele se referia que o que o Flamengo conquistou em termos de recursos financeiros e, consequentemente, contratações, foi devido à venda do Vinícius Júnior. Em parte foi, naquele momento. Mas aí o excelente trabalho de gestão, né, tanto do Cláudio Prakovinik em um determinado período, quanto do Tostes, né? Claro que capitaneado pelo presidente Rodolfo Landim, é um negócio espetacular e a gente tem que enaltecer. Porque não foi só por conta da venda, ele estava enganado. Vocês veem que o montante não inclui a venda de jogadores e receitas comerciais, representam a maior fatia. Confira a entrevista com o diretor financeiro do clube, Fernando Góes. Olha, o Flamengo divulgará nessa sexta-feira os resultados financeiros referentes ao exercício 2022. Vou ler a matéria, como falei, depois eu faço aqui o meu comentário. E o balanço apontará uma série de boas notícias. O clube, pela primeira vez, superou 1 bilhão de faturamentos em receitas recorrentes, aquelas que não incluem venda de jogadores. Houve novamente uma diminuição do endividamento do clube, né? O patrimônio líquido recorde de 326 milhões de reais. E a gente vem aqui, olha, que coisa espetacular, o Flamengo no patamar dos europeus. E a gente mostra os números rubro-negros são tão significativos que o clube se colocou entre as 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial, em comparação a levantamentos divulgados pela Deloitte, que integra a Big Four, a Big Four é uma empresa de auditoria e consultoria que o Flamengo é o único clube brasileiro que contrata essa empresa, que tem coragem de fazer isso, contratar uma empresa de auditoria para poder fiscalizar as próprias finanças do clube, né? Então, é a maior empresa do mundo. Os números do clube divulgados pela empresa levam em consideração apenas os clubes europeus. Se contassem no ranking, o Flamengo se juntaria a Benfica, 24º, e a Ajax, 28º, como os intrusos no ranking dominado por clubes que disputam as 5 principais ligas do mundo: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Gente, quando eu falo que isso é muito relevante, é justamente pelo fato de nós vivemos num país, terceiro mundo, né? Num país em que a moeda é muito desvalorizada frente ao euro. É praticamente 6-1. E o Flamengo está ao lado do Benfica nesse aspecto. É um negócio espetacular, né? Com o ranking da Deloitte Football Money League, referente ao ano de 2022 em mãos, o Flamengo, que não foi incluído pela empresa britânica no mesmo, comparou-se aos números divulgados em relação ao top 30 e identificou que estaria colocado como 26º maior em receitas recorrentes dentre os clubes do mundo, caso fosse inserido no levantamento. Porque o levantamento eles levaram em consideração somente os europeus. Se colocassem o Flamengo, já que o Flamengo é auditado por essa empresa, né, o Flamengo estaria em 26º. Para se ter uma noção desse feito, dentro do campeonato espanhol, o Flamengo fica atrás apenas do Real Madrid, que é o segundo no levantamento, do Barcelona, que é o 7º, e do Atlético de Madrid, que é o 12º. Quer dizer, o Flamengo ficaria entre os 4 na Espanha. É um negócio realmente, olha, espetacular, galera. Não tem o que se discutir. Aqui, o Fernando Góes, né, que é o diretor financeiro do clube, ele relembra que reforçar a vontade do clube de ser protagonista no cenário mundial e demonstra que temos ainda muito caminho pela frente e que o futebol brasileiro, como um todo, pode entregar aos torcedores um produto de melhor qualidade.
que gere maior valor a todo o seu mercado. Eu vou explicar isso aqui, o que ele quis dizer, porque ele se refere na grande oportunidade que teremos em breve, né, com a criação da Libra, né? A Libra, que será a Liga do Futebol Brasileiro a partir de 2025, além da Libra, né, em que o Flamengo se coloca em posição de destaque, Flamengo e Palmeiras, porque na hora que vem se negociar a Libra, o Flamengo não precisa dos recursos nesse momento. Então você acaba entrando numa condição de superioridade para poder negociar. E aí, meus amigos, essa nova negociação, esse novo modelo, né, nós poderemos, daqui a alguns anos, e a projeção é para daqui a 10 anos, estarmos entre os 10 maiores clubes do mundo. É claro que você entra a questão econômica do país, que a gente, claro, tem que torcer para que ajude e para que isso possa acontecer, até porque é desleal a concorrência quando você pega o euro a R$6 quase e o real, né, é 6 por 1, na verdade. Mas eu acredito, sabe por quê? Os mais antigos vão entender. O futebol inglês, ele estava... Quem assistiu o campeonato inglês alguns anos atrás, ele estava completamente destruído. Teve que vir o governo inglês fazer uma série de regulamentações e aí os clubes se unirem para poder criar o que é a Premier League hoje, que é o maior torneio de futebol do mundo. É uma marca Premier League. E é isso, se baseando no que é hoje a Premier League, que o futebol brasileiro tenta vender. Imagina, será vendido os direitos de transmissão para uma empresa que negociará com outras empresas para poder transmitir, né? Eles serão o dono do produto e irão negociar com empresas de TV e pelo mundo, quer dizer, o campeonato terá uma maior visibilidade no mundo inteiro e aí você terá um produto muito mais robusto, um produto maior e, consequentemente, mais recursos para o Flamengo, claro, porque vai se colocar em posição de destaque, mas para todo o futebol brasileiro. Então, assim, é um negócio, uma grande oportunidade que teremos a partir de 2025 para se colocar lá em cima. O Flamengo já está passos à frente dos demais no futebol brasileiro. E certamente será uma coisa espetacular a partir de 2025. Aqui nós iremos mostrar para vocês os números, né? Torcida e títulos impulsionaram as receitas. O faturamento de 1 bilhão e 43 milhões de reais registrado em 2022 é dividido em duas categorias importantes. O Match Day mais as receitas comerciais e broadcast, que são os direitos de transmissão. O Match Day envolve todo o faturamento obtido no jogo com bilheteria. Quer dizer, o faturamento do jogo com bilheteria. E aí vocês vão entender que o dia que o Flamengo tiver um estádio, por exemplo, será imbatível. Porque o Maracanã hoje, se você olhar o lucro líquido de uma partida de futebol, o Flamengo não fica nem com 50%. O dia que tiver um estádio e vender os patrimônios desse estádio, né, os ativos desse estádio para poder... será mais uma fonte de renda. Além do mais, você tendo ainda como explorar uma série de outros ativos que esse estádio vai proporcionar, cara, o Flamengo será um negócio imbatível e nós temos certeza que essa diretoria está trabalhando para isso. E ali ele coloca, né, tudo que envolve a bilheteria do jogo, venda de alimentos e bebidas, além dos camarotes e sócios torcedores. Camisas e produtos licenciados não entram nesse pacote, mas estão inseridos nas receitas comerciais, que englobam patrocínio, licenciamento, royalties provenientes de venda de camisas e contratos com fornecedores de materiais esportivos. Com o combo Match Day mais receitas comerciais, o Flamengo faturou 548 milhões em 2022. Quer dizer, foi a maior parte, foi exatamente o Match Day. Quer dizer, a torcida, que é o maior patrimônio do clube, né? A participação da torcida. A torcida rubro-negra tem grande impacto nisso, já que o clube levou mais de 2 milhões de pessoas aos estádios como mandante na temporada passada. Imagina um estádio ainda maior, cabendo mais gente. Então, assim, são situações que fazem a gente refletir e projetar um crescimento do Flamengo ainda maior. O número registrado pelo Flamengo no pacote Match Day mais receitas comerciais é tão positivo que coloca no mesmo patamar. Olha isso. O Flamengo hoje, se você levar em consideração
esse número registrado, que é o combo Match Day mais receitas comerciais, que o Flamengo faturou 548 milhões, que são números, tá, que colocam o Flamengo no mesmo patamar de Milan, Inter de Milão, Newcastle, Leicester, West Ham, Everton e Leeds. E aí, meus amigos, vão falar assim, pô, Fábio, mas é claro, o Flamengo tem muito mais torcida do que esses clubes. Lembrem que a gente está falando aqui 6-1, que é quanto vale o euro e quanto vale o real. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, o que eu acabei de falar ainda há pouco. O clube, porém, entende que precisa crescer na questão de direitos de transmissão. E é a grande oportunidade. Porque imagina, não tem como crescer nesse momento, já que você está amarrado num contrato até 2025 com a TV Globo, que é um contrato bem antigo. E aí, e vê na possibilidade da criação da Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, uma grande oportunidade. O Flamengo também aposta numa gestão mais duradoura e sem interrupções do Maracanã como um outro caminho para ampliação de receita. E, claro, como eu falei aqui, né, na construção do seu estádio também. Né? E isso, claro, que aí, a construção do estádio é uma coisa que vai demorar aí pelo menos mais 5 anos para acontecer, a partir do momento que o Flamengo tenha o seu terreno. Em 2022, o clube faturou 494 milhões nesse segmento, que é o segmento que a gente acabou de falar, que confere ali o direito de transmissão, né, dos clubes. Tal receita foi impulsionada pelas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores, que totalizaram 201 milhões. Reparem em gráfico abaixo que o Flamengo, no quesito broadcast, os europeus se distanciam bem do Flamengo. Então, aqui, broadcast entende-se como o seguinte: direitos de transmissão e premiações por conquistas, né, que é baseado também nos direitos de transmissões aqui no Brasil. Né? Olhando para esse cenário internacional e para o que aconteceu com as ligas de futebol em outros esportes populares, a próxima janela de negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro será uma grande oportunidade de criação de valor para os clubes. A decisão do governo do estado em relação à concessão do Maracanã também vem sendo acompanhada de perto pela oportunidade de novos negócios com uma concessão de longo prazo, disse o Fernando Góes. Aqui, quando você analisa o gráfico, você vê, né, Paris Saint-Germain lá em cima, nesse aspecto, né, que é premiações, por conta de conquista de títulos, direitos de transmissão, vê ali o Bayern de Munique, o Manchester também, o Chelsea, a Barcelona, Real Madrid, enfim, o Flamengo um distanciamento muito grande e que teremos a oportunidade, a partir da criação da Libra e com uma nova possibilidade de criar uma receita muito maior, né, com os direitos de transmissão sendo renegociados, de você encurtar essa distância que é grande e o Flamengo atingir o objetivo de estar, sim, entre os principais clubes do mundo nos próximos 10 anos. Bom, o que a gente queria aqui, ele vai fazer aqui um resumo do melhor patrimônio líquido e redução do endividamento, né? Pela 8ª vez em 10 anos, enfim. Por que pela 8ª vez? Porque 2 desses anos que você não teve uma redução do endividamento foram os 2 anos de pandemia, que aí realmente fica mais difícil você conseguir ter essa redução. Mas o que eu queria chegar aqui e trazer para vocês é que o trabalho da diretoria do Flamengo no aspecto financeiro é simplesmente espetacular. E quando a gente tem que criticar em alguns aspectos, a gente critica. Agora, quando tem que elogiar, gente, a gente precisa elogiar também. Não é baseado só em críticas que vive o analista. A gente tem que analisar de um modo mais amplo. E nesse aspecto, o Flamengo está de parabéns. A gente pode bater no peito e dizer que o Flamengo é, sim, hoje, um dos maiores clubes do mundo. E a gente, claro que precisa, o futebol também está nesse crescimento e estaremos em breve. Queria pedir a vocês para que deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e hoje à noite venha fazer parte do nosso debate, preparando-se para essa grande final Flamengo e Fluminense. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.